gente ouve muito falar do chamado jeitinho brasileiro. Ou seja, como é que a gente costuma, de uma forma malandra ali, dar um jeito bastante informal de burlar uma regra, de resolver um problema, enfim. E eu acho que, no fim, talvez essa seja uma forma popular e menos acadêmica de se referir àquilo que o Antônio Cândido chamou, em 1970, de dialética da malandragem. O Antônio Cândido é um crítico literário muito importante, brasileiro, porque ele procura justamente pensar, então, como é que determinados romances formalizam esteticamente traços constitutivos da estrutura social. Então, como é que a partir da leitura de certos livros eu consigo pensar o que é a sociedade brasileira, por exemplo. Não pelo conteúdo, mas pela forma. Veja só, isso é importante. E aí, então, o que o Cândido vai nos dizendo, a partir da análise de Memórias de um Sargento de Milícia, é que a dialética da ordem e da desordem é um princípio geral, um princípio totalizador que estrutura e organiza a sociedade brasileira. Ou seja, no Brasil, nós temos ali uma ordem dificilmente imposta e mantida, cercada de todos os lados, por essa desordem, por essa pequena delinquência, por essa informalidade que dá um jeito de subverter, de burlar a ordem o tempo inteiro. De modo que, no fim, a desordem é a ordem no Brasil. No sentido de que, então, no fim, rotineiramente, nós estamos dissolvendo esse limite, esse extremo muito delimitado, muito claro entre o que seja a ordem e a desordem, o moral e o imoral, o bom e o mal. Então, nos diz o Antônio Cândido que o Brasil pode ser pensado como uma espécie de mundo sem culpa. Então, não há aqui a existência objetiva e real, enfim, de pares antitéticos. Então, a antítese, de pares contrários, justamente. Exatamente nessa lógica em que eu vou dizendo. O lícito e o ilícito aqui, eles se confundem, eles se entrelaçam, justamente conformando ali um limiar. Mais do que isso, então, o que mostra a sociedade brasileira é que esses pares antitéticos são aqui reversíveis, não estanques. E essa convivência das antinomias, então, vai fazendo com que nunca os grupos sociais brasileiros se confrontem efetivamente com as formas da ordem. Embora exista uma aparência jurídica de ordem, a gente nunca teve, diz o Antônio Cândido, a obsessão pela ordem, senão como princípio abstrato, e a obsessão pela liberdade, senão como capricho, senão como a possibilidade de eu fazer a minha própria vontade. Então, no fim, o que nós temos aqui é uma acomodação que dissolve esses extremos, que tira o significado da lei e da ordem e que manifesta essa penetração recíproca, entre ordem e desordem, de modo, então, que nós vemos uma terra